Estamos de volta com o Estúdio Livre e agora a gente vai falar sobre saúde da mulher com o médico ginecologista e obstetra Edivardes Carmona Gomes. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Livre. Eu que agradeço, Karine. Doutor, o nosso programa é destinado principalmente para o público jovem, né? E cada vez mais as meninas reclamam de tensão pré-menstrual, que é uma coisa assim que não é uma novidade. Mas por que a tensão pré-menstrual ela incomoda tanto? Bom, é um período em que a mulher ela tem um pouco mais de depressão, às vezes cólica, já começando o ciclo menstrual um pouquinho de cólica, e os afazeres da vida diária, cada dia a pessoa vive mais estressada e é sabido que o estresse predispõe a crises maiores. Então, é uma doença que piora com a vida moderna que a gente tem. Mas aí, o que é possível fazer para diminuir ou minimizar os sintomas? Bom, a pessoa poderia tratar, usar um antidepressivo, usar um analgésico. Esse ponto, doutor? Existe. E tem pessoas, é uma grande causa de faltas, de absenteísmo, né, ao serviço. Então, a pessoa pode usar um antidepressivo, um analgésico, e tem muitos casos em que a melhor conduta é abolir a menstruação. Então, a pessoa pode usar um hormônio recomendado pelo médico para que ela não tenha menstruação, e dessa forma ela não vai ter nem a menstruação, nem o pré-menstrual, os sintomas decorrentes. Seria então um anticoncepcional? Pode ser um anticoncepcional usado de forma contínua, e há outras medicações que também possuem a mesma ação. Doutor, assim, e um paralelo, hoje a gente tem algumas mulheres também que não sentem sintomas nenhum. Eu sou um exemplo disso, eu nunca tive problema com relação à TPM, né? Isso é o que? A individualidade de cada mulher? Se explica como isso? Exato. Cada corpo é um corpo. Então, a pessoa produz substâncias chamadas prostaglandinas, são as principais causadoras de alteração pré-menstrual, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada ser vivo, ele tem suas propriedades diferentes do outro. Então, no caso, a abolição da menstruação, por exemplo, é uma coisa que eu só recomendo nos casos mais graves. Se eu fosse mulher, eu não menstruaria, com certeza. Tá certo, então. Tem os seus incômodos, né? Mas isso, naturalmente, né? A mulher foi feita para ter esse período menstrual. Não interfere em nada. Não, a mulher, então vamos debater. A mulher não foi feita para ter tantos períodos menstruais na sua vida. Então, a mulher, a gente vem aí de milhões de anos de evolução sabida do ser humano, a mulher vivia tendo pouquíssimas menstruações durante sua vida. Ela engravidava cedo, logo em seguida ela amamentava, não menstruava, engravidava novamente até chegar na menopausa. Então, as nossas avós, bisavós, elas menstruaram talvez 20 vezes durante a sua vida. Quanto mais se menstrua, maior se tem a chance tanto da TPM quanto do desenvolvimento da endometriose, que seriam célulazinhas da camada menstrual refluírem pelas trompas e se implantarem nos ovários, no intestino, dentro da cavidade abdominal. Então, a endometriose é uma doença moderna da mulher que deixa para ter filhos com a idade mais tardia, que pode levar tanto a cólicas, dores muito fortes, como também a infertilidade. E o câncer de colo de útero, doutor? As mulheres mais jovens parece que cada vez mais cedo têm tido problema com isso. Por quê? O câncer de colo de útero ele está relacionado a um vírus que é sexualmente transmissível, chamado papilomavírus HPV, a sigla mais famosa que você vai encontrar por aí nos meios de comunicação. Então, o HPV sendo sexualmente transmissível e a população cada dia ela iniciando a sua vida sexual mais precocemente, tendo maior número de parceiros sexuais, então a chance da pessoa ser contaminada com HPV cada dia está maior. Agora, daí para se ter o câncer, então uma lesão inicial de HPV, até um câncer invasor de colo uterino ao redor de 11 anos a evolução. Então, do HPV até um câncer se tem bastante tempo, e nem todo HPV vai chegar a virar um câncer, mesmo se não tratado. Ele pode estacionar no meio do caminho. Então, HPV tem bastante, câncer cada dia menos, câncer de colo de útero, e tomara que um dia se chegue a zero. E a situação da gravidez na adolescência ainda, doutor?
Bom, cada dia, pela iniciação sexual precoce, você vai ter mais e mais grávidas em idade que não deveriam estar grávidas, pelo menos psicologicamente falando. Então, aquela pessoa de 12, 13 anos, lembrando que cada dia, por estímulos intelectuais, por televisão, o cérebro vai amadurecendo o eixo que coordena a parte ovariana e a parte das menstruações. O amadurecimento sexual cada dia está mais precoce. Então, cada dia esse amadurecimento mais precoce. Você tem um corpo que está ovulando, que está produzindo hormônios, numa cabeça que não está preparada para uma gravidez. Então, você vai ter uma dissonância, essa dissonância vai produzir o quê? Então, a pessoa, às vezes, não vai ter o cuidado necessário e vai iniciar relações sexuais sem se proteger contra doenças sexualmente transmissíveis e contra a gravidez. E isso vai gerar o quê? Depois a pessoa vai abandonar os estudos precocemente, vai se tornando aquele ciclo de a pessoa tendo um baixo nível cultural e vai ter um filho, vai propiciar esse filho um baixo nível socioeconômico cultural e a coisa vai se perpetuando. Vira uma cadeia, né? Exato. Uma situação vai levando a outra. Doutor, que mensagem o senhor deixa aqui, então, para essas jovens, né, que, infelizmente, assim, a informação ela é muito boa, ela é importante, a gente tem realmente que sempre tê-la, mas pelo que o senhor está falando também, acelera uma série de coisas que muitas vezes é melhor a gente deixar um pouco para depois. Isso é o quê? Uma estrutura de família que precisa estar mais presente para orientar, para mostrar as consequências dos fatos? Que mensagem o senhor deixaria? O principal é a falta de informação. Essa informação, o que pode estar falhando? A família, a escola ou a sociedade como um todo. Então, precisa de mais informação, precisa de um certo controle dos pais e o restante, lembrar que cada ano de estudo que a pessoa tem, ela ganha mais na sua vida futura. E gravidez na adolescência significa menos estudo e menor ganho no futuro. Então, é uma equação simples de ser feita e que o governo poderia abraçar essa ideia, combatendo nas suas políticas, entrar firme no combate à gravidez na adolescência. E a vida é tão boa, né, doutor? Tem tanta Exatamente. Coisa para viver, né? Vamos esperar Exatamente. Cada coisa a seu tempo, né? Isso aí, doutor Edivardes, muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio Livre. E agora a gente vai curtir um pouquinho de Marco Aurélio e Paulo Sérgio. Lembro daquele beijo que me deu, no meio do intervalo aconteceu. Voltei pra aula com o coração completamente louco de paixão. Você ficou na sala me olhando, senti que a gente tava namorando. Naquela hora era o amor, não deu nem pra ouvir o professor. Aí não consegui nem estudar, só queria lembrar daquele momento que até hoje faz sonhar. A melhor emoção de todas que eu gosto de lembrar.